Olá pessoal do Neja 4, boa noite. Hoje a gente vai aqui para a nossa segunda aula do segundo bimestre. Vamos dar continuidade à nossa matéria, à nossa disciplina. Lembram que na aula passada a gente começou a falar sobre termoquímica, né? A gente viu que é a parte da química que vai estudar os fenômenos químicos relacionados com calor, com energia. E a gente viu que existem dois tipos de reações químicas. A gente viu que primeiras, são aquelas que acontecem com liberação de calor, que são as reações exotérmicas, e vimos que também existem aquelas que acontecem que à medida que elas vão acontecendo, elas absorvem calor, né? Que são as endotérmicas. Tudo isso a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai ver por que algumas reações químicas são endotérmicas e outras são exotérmicas. Bom, vamos começar relembrando o que é uma reação química, né? Eu já havia dito para vocês que uma reação química é uma transformação. Sim, toda vez que a gente tem uma transformação, a gente tem uma reação química, né? E como exemplo, eu já falei algumas vezes para vocês também que uma reação química é igual uma receita de bolo, onde a gente coloca os ingredientes, os ingredientes se transformam no bolo, né? Só que aqui a gente não vai chamar de ingredientes e de bolo. Como aqui a gente está na nossa disciplina de química, a gente vai chamar de reagentes e produtos. Reagentes é como se fossem os ingredientes antes da transformação. E os produtos é como se fosse o bolo depois da transformação. Então toda reação química ela vai ter os reagentes se transformando nos produtos. Os reagentes no início e os produtos no fim. É sempre uma transformação, onde antes da transformação a gente tem os reagentes e depois da transformação a gente tem os produtos. Olha o exemplo que eu coloquei aí. A gente tem aí nessa reação química a esquerda da setinha e a direita da setinha. A esquerda da setinha são os reagentes ou os ingredientes. E a direita da setinha são os produtos ou o bolo pronto. Quais são os reagentes? C de carbono, grafite e H2O, água. Então, o que essa reação química aí está me dizendo, pessoal? Que quando eu misturo o carbono, grafite, com a água, H2O, vai haver uma reação química, vai haver uma transformação e no final, como produtos, eu vou ter o CO, gasoso, que é o monóxido de carbono, e o H2, gás hidrogênio. Ou seja, uma reação química, uma transformação. Quais são os reagentes dessa reação química? C de carbono e H2O de água. Quais são os produtos dessa reação química? CO, monóxido de carbono, e H2 hidrogênio. Olha aí, no novo slide, a mesma reação eu coloquei lá em cima novamente. Bom, o que essa reação química, o que essa transformação tem a ver com essa nova matéria que a gente está estudando, em relação à liberação ou absorção de calor? Ali a gente tem 4 substâncias nessa reação química. 2 que são reagentes e 2 que são produtos. Pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, eu costumo dar esse exemplo sempre em sala de aula. Cada pessoa de uma sala de aula, cada aluno é uma pessoa diferente. Cada pessoa vai ter uma energia diferente. Uns vão ser mais agitados, outros vão ser mais calmos e por aí vai. A mesma coisa são as substâncias químicas. Algumas têm um conteúdo energético maior e outras têm um conteúdo energético menor. O fato é que cada substância química vai ter um conteúdo energético. Aí nesta reação química a gente está vendo 4 substâncias.
duas reagentes e dois produtos. Cada uma delas vai ter um conteúdo energético, vai ter uma energia. Assim como cada aluno tem uma energia também. Cada substância química vai ter a sua energia. Só que aqui, como é o conteúdo energético de cada substância química, a gente dá um nome especial, que é chamado de entalpia. O que é entalpia? É o conteúdo energético de cada substância química. É como se fosse a energia de cada substância química. Mas a gente vai chamar agora de entalpia. Então, naquela reação química ali de cima, que tem dois reagentes e dois produtos, o carbono vai ter uma entalpia, o H2O vai ter outra entalpia, que são os reagentes. O CO, que é o monóxido de carbono, vai ter outra entalpia, e o H2, que é o hidrogênio, vai ter outra entalpia. Cada uma vai ter uma entalpia, vai ter uma energia ou um conteúdo energético diferente. Agora, aonde vai entrar o fato da reação ser endotérmica, absorver calor, ou exotérmica, que é liberar calor? Vamos ver o primeiro caso e vamos pegar como exemplo esse mesmo que eu dei anteriormente. Carbono mais H2O como reagentes se transformando em CO e H2 como produtos. O que a gente vai observar nessa reação química aí? Os produtos, os dois produtos somados, eles vão ter mais entalpia, vão ter mais energia do que os reagentes, C e H2O. Olha para o gráfico lá de entalpia ali embaixo. A gente vê entalpia no vertical. Ó. Se a entalpia está no vertical, quer dizer que quanto mais acima estiver, quer dizer que tem uma entalpia maior, uma energia maior. Olha para o gráfico, pessoal. Quem está mais acima? Os produtos ou os reagentes? A gente vê claramente que os produtos CO e H2 estão mais acima do que os reagentes no gráfico, C e H2O. Ou seja, em outras palavras, os produtos eles têm mais energia do que os reagentes. Quanto que tem a mais? 31.400. Observe no gráfico. Os reagentes, para se transformarem em produtos, eles precisam subir no gráfico. Eles precisam subir o morro, subir o gráfico. Subir quanto? 31.400 calorias de entalpia, ou 31.400 calorias de energia. Olha aí o gráfico novamente. A gente vê nesse exemplo que os produtos têm mais energia do que os reagentes, não é, pessoal? Então, toda reação química não é uma transformação? Se eu estou dizendo para vocês, e se o gráfico está mostrando, que os produtos têm mais energia do que os reagentes, o que isso quer dizer? Que os reagentes, para se transformarem nos produtos, eles precisam subir o morro, eles precisam ganhar energia. Eles precisam absorver energia. Absorver energia como? Na forma de calor. Toda reação que absorve energia, a gente já não viu na aula passada que ela é endotérmica? Olha o esquemazinho aí do lado, abaixo, que a gente aprendeu na semana passada. Ó, a reação química absorvendo calor, ela é endotérmica. Por que ela precisa absorver calor? Acabamos de aprender. Porque os reagentes, para se transformarem nos produtos, precisam subir o morro da energia, precisam ganhar energia. No caso aí, eles precisam ganhar 31.400 calorias. Se eles precisam ganhar energia, eles vão absorver calor. Ó. O calor está entrando na reação química. À medida que a reação química vai acontecendo, ela vai absorvendo calor. Para que ela absorve calor? Para os reagentes pegarem essa energia e se transformarem nos produtos, ou seja, subirem
lá no gráfico de energia. Então aí a gente consegue entender o porquê de uma reação química ser endotérmica. Por que ela absorve calor? Porque os produtos desta reação química têm mais energia do que os reagentes. Agora, se a gente for fazer uma diferença de energia, se eu pedir para vocês assim, faça a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Faça essa conta. Faça a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Se a gente for fazer esse cálculo, se a gente for calcular o delta H, por que ΔH? H é o símbolo da entalpia. H é a mesma coisa que entalpia. Então, ΔH é a diferença de entalpia. A diferença de entalpia vai ser sempre entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Se a gente for fazer esse cálculo aí, vai dar positivo, vai dar 31.400 positiva, porque os produtos têm mais energia, mais entalpia do que os reagentes. Então, se a gente fizer entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, vai dar positivo mais 31.400 calorias. Então, a gente conclui que quando a reação é endotérmica, ou seja, quando ela absorve calor, é porque os produtos têm mais energia do que os reagentes. E se a gente fizer a diferença de entalpia dos produtos, menos entalpia dos reagentes, no caso desta reação aí, endotérmica, vai dar sempre um resultado positivo. Agora, vai ter o caso 2, da exotérmica. Botei como exemplo aí essa reação química. Quais são os reagentes? Hidrogênio e oxigênio. Né? Eles vão se transformar em quê? Qual é o produto? Água. Olha aí para a reação química. Os reagentes hidrogênio e oxigênio estão se transformando no produto que é água. Vamos para o gráfico de entalpia? Olha aí para o gráfico de entalpia. Agora é o inverso. Quem tem mais entalpia? Quem tem mais energia? Agora, quem tem mais energia são os reagentes. Olha lá. E quem tem menos energia, quem tem menos entalpia, são os produtos, a água. Então, agora, os reagentes, para se transformarem no produto, que é a água, eles precisam descer o morro. Eles precisam perder energia. Eles precisam perder entalpia. Olha aí o gráfico novamente. O hidrogênio e o oxigênio. O que o gráfico está mostrando para a gente? Que o hidrogênio e o oxigênio, que são os reagentes, para eles se transformarem na água, eles precisam descer o morro, eles precisam perder energia, eles precisam perder entalpia, precisam liberar energia na forma de calor. Então aí, olha o esqueminha ali embaixo. Essa reação química é aquela que libera calor, fazendo as vizinhanças ficarem quentes. São as reações exotérmicas. Então a gente conclui que a reação ela é exotérmica, quer dizer, ela libera calor. Por quê? Porque os reagentes vão ter mais energia do que os produtos. Então, para os reagentes se transformarem nos produtos, eles precisam liberar calor, eles precisam perder energia, eles precisam descer o gráfico, eles precisam descer o morro da energia. Por isso que a reação química, à medida que ela vai acontecendo, ela vai liberando calor, ela vai liberando energia. Então as redondezas ficam quentes, porque ela libera calor. Olha aí o gráfico novamente. Para quê? Para a gente fazer aquele ΔH, ou seja, a diferença de entalpia. Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Se eu for fazer aí para esse exemplo, pessoal, a entalpia dos produtos, o valor da entalpia dos produtos, que é da água, que está lá embaixo, menos a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos agora não é menor, então vai ser um valor pequeno menos um valor maior.
então o resultado vai dar negativo. Compreenderam? Então, no caso da reação exotérmica, aquela que libera calor, sempre que eu for fazer o ΔH, quer dizer, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, sempre que eu for fazer essa subtração, sempre que eu for fazer essa conta, o resultado vai dar negativo. Por quê? Como os produtos têm menos energia, menos entalpia, se eu fizer a entalpia desses produtos, que é menos, que é um valor menor, menos a entalpia dos reagentes, que é um valor maior, que está mais acima, o resultado vai dar negativo. Então, quais são as duas maneiras que eu tenho de saber que a reação é exotérmica? Quando os reagentes têm mais energia do que os produtos, então eles precisam perder energia para se transformarem nos produtos, precisam descer o gráfico de entalpia, precisam descer o morro, ou então, quando a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes der um valor negativo. Resumindo tudo o que eu falei. Na reação endotérmica, que foi o primeiro exemplo que eu dei, os produtos têm mais energia do que os reagentes, né? A endotérmica. Então, nesse caso, os reagentes, para se transformarem em produtos, eles precisam subir o morro, eles precisam absorver energia. À medida que a reação química vai acontecendo, ela vai absorvendo energia. Né? Por quê? Porque os reagentes têm menos energia do que os produtos. Então, à medida que a reação química vai acontecendo, ela vai absorvendo energia, os reagentes vão se transformando em produtos. Vai sendo absorvida a energia, vai sendo absorvido o calor. Quando absorve, a reação é endotérmica e as redondezas ficam frias. Por quê? Está absorvendo o calor das redondezas. E o ΔH, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, como os produtos estão mais acima e os reagentes estão mais abaixo, se eu fizer produtos menos reagentes, esse ΔH vai dar sempre positivo, esse valor, essa conta. E ao contrário, se a reação for exotérmica, nesse caso os reagentes estão mais acima, né, do que os produtos. Os produtos estão mais abaixo. Se os reagentes estão mais acima, eles precisam perder energia para se transformar nos produtos. Eles precisam descer o morro da energia, eles precisam perder entalpia, né? Eles precisam perder calor. Então, nesse caso, à medida que a reação química vai acontecendo, ela vai liberando energia, ela vai liberando calor. Por quê? Porque os reagentes têm mais energia, então eles precisam ir perdendo calor, precisam ir perdendo energia para ir se transformarem nos produtos. Como vai sendo liberado energia, vai sendo liberado calor, a reação é exotérmica e as redondezas ficam quentes. E nesse caso, quando a gente for fazer o ΔH, ou seja, quando a gente for fazer a conta entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, como a entalpia dos produtos é menor, está mais abaixo, se a gente fizer essa conta, produtos menos reagente vai dar um valor pequeno menos um valor grande, maior, ou seja, o resultado vai ser negativo. Ok, gente? Vamos para as atividades. Número 1. Classifique os processos a seguirem endotérmicos ou exotérmicos. Aí, pessoal, a gente tem duas reações químicas, a letra A e a letra B. O que eu dei sobre essas reações químicas? Qual foi a informação que foi dada? Não coloquei gráfico, não coloquei nada. Você só está vendo ali os reagentes e os produtos, mas você não sabe se os produtos têm mais ou menos energia do que os reagentes, quer dizer, a gente não está vendo gráfico. Mas eu coloquei para cada reaçãozinha, eu coloquei o ΔH do lado. Ou seja, a diferença de entalpia. A gente não viu na explicação que quando a diferença de entalpia der negativa é exotérmico e quando der positiva é endotérmico? Então, olha lá para a letra A. Quanto está dando ΔH? Menos 13,69. Então, eu concluo que é exotérmico. Letra B. Quanto está dando ΔH?
mais 22. Então, como é positivo, eu concluo que é endotérmico. Número 2. A combustão do carvão vegetal pode ser representada pela equação, ou pela reação. Gente, essa reação química aí, quais são os reagentes? É uma reação química do nosso dia a dia. Quando a gente faz churrasco, acontece essa reação química aí. O carvão ele se mistura com o oxigênio do ar, né? São os reagentes da reação química e se transforma em quê? Do lado direito da seta. Cinzas e gás carbônico. Quais são os reagentes dessa reação química? Carvão e oxigênio. Quais são os produtos? Cinzas e gás carbônico. Olha para o gráfico. Quem tem mais energia? Os reagentes, que é o carvão e o oxigênio, ou os produtos, que é cinzas e gás carbônico? No gráfico, a gente nota claramente que os reagentes, que são carvão e oxigênio, têm mais energia que os produtos, que são cinzas e gás carbônico. Então, nesse caso, os reagentes, para eles se transformarem nos produtos, eles têm que descer o morro. Eles têm que perder energia. Eles têm que liberar energia. Então, essa reação aí, como libera energia, é exotérmica. Então, está pedindo para dizer se a combustão é endotérmico ou exotérmico. A combustão, quer dizer, a queima do carvão, é exotérmica, libera calor, libera energia. Esse calor que a gente utiliza para fazer o nosso churrasco. Na mesma questão, está pedindo para dizer quanto que libera. A gente já não chegou à conclusão que libera energia, mas libera quanto? É só olhar para o gráfico. Quanto de energia que os reagentes têm a mais que os produtos? 95 quilocalorias. Então, essa reação ela libera 95 quilocalorias. Ou eu posso falar de uma maneira diferente. ΔH é igual a menos 95 quilocalorias. Por que menos? Porque o ΔH, quando é exotérmico, é sempre negativo. Número 3. É outra reação química, só que é uma reação química da fotossíntese. Na fotossíntese, quais são os reagentes? Gás carbônico e água. Olha lá, é o que está do lado esquerdo da setinha. O vegetal, ele pega o gás carbônico e a água, né, o gás carbônico do ar e a água que está no solo, e transforma em quê? Que são os produtos, o que está do lado direito da setinha. C6H12O6, que é a glicose, que é o alimento da planta, e libera oxigênio para o ar, que é o oxigênio que a gente respira. Então, os reagentes da fotossíntese são CO2, que é o gás carbônico, e a água. E quais são os produtos da fotossíntese, que são do lado direito da seta? Glicose, né, C6H12O6, e oxigênio, O2. Vamos olhar para o gráfico. Agora, quem tem mais energia? Os reagentes ou os produtos? Olha para lá. O que a gente está vendo? Os produtos agora têm mais energia do que os reagentes. Então, nesse caso, para os reagentes se transformarem nos produtos, eles precisam subir o morro. Eles precisam ganhar energia, eles precisam ganhar entalpia. Ou seja, eles precisam absorver energia. Então, à medida que a reação química vai acontecendo, ou seja, à medida que os reagentes vão se transformando nos produtos, eles vão absorvendo energia, vão absorvendo entalpia. Quando absorve, a reação é o quê? Endotérmica. Então, a fotossíntese é um processo endotérmico, absorve energia. Da onde que é retirada essa energia? Do Sol. Se é endotérmico, ou seja, se absorve calor, quanto de calor que absorve? É só a gente olhar para o gráfico aí. Quanto de energia os produtos têm a mais que o reagente? 670 quilocalorias. Então, a quantidade de energia absorvida é igual a 670 quilocalorias. Ou ΔH é igual a mais 670 quilocalorias. Por quê? Numa reação endotérmica, o ΔH
é sempre positivo. Certo, gente? Com isso terminamos a explicação de hoje e também a nossa atividade. Espero que tenham entendido. Um abraço e até a próxima semana.